Olá, estudantes! Esta semana iremos estar trabalhando com regra de 3 composta. Tem diferença em relação à regra de 3 simples, porque a regra de 3 composta, ela contém um termo a mais, uma grandeza a mais. Na regra de 3 simples, nós temos somente duas grandezas para resolvermos o problema. Na composta, podemos ter 3 ou 4 grandezas para precisar resolver. Então, vamos analisar aqui duas situações, certo? Exemplo 1. Sabendo que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Então, quais são as grandezas desse problema? Nós temos mulheres, camisas e dias. 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias. Se fossem 18 mulheres trabalhando por 15 dias, quantas camisas seriam necessárias, seria produzida? Então, vamos lá começar a fazer o comparativo. O que acontece? Nas grandezas, nas regras de 3 composta, quando nós vamos organizar, essa parte que tem o x, a seta dela fica sempre para baixo. E aí, com essa grandeza, a gente vai fazer o comparativo com as outras. Então, o primeiro comparativo é o seguinte. Em relação a... Se eu tenho um aumento de mulheres, então, de 9 para 18, significa dizer que a quantidade de camisas que eu vou precisar vai ser produzida, vai ser maior. Então, 9 mulheres fazem 200 camisas. 18 irá fazer mais do que 200. Então, nesse caso, são diretamente proporcionais. Veja que a seta também fica para baixo. Em relação ao comparativo de camisas com dias, Se em 10 dias são produzidas 200 camisas, claro, se for 15 dias, com certeza serão mais do que 200 camisas. Então, também a seta de dias vai ficar para baixo. Então, veja que todas as setas ficaram para baixo. A de x sempre fica para baixo. No caso de mulheres, a seta ficou para baixo porque elas são grandezas diretamente proporcionais, camisas e dias. Mais mulheres trabalhando, mais camisas serão produzidas. Então, para baixo também. Comparativo de camisas e dias. Quanto mais dias, ou seja, 15 dias de trabalho, mais camisas vão ser produzidas. Então, também dias fica para baixo. Na hora de organizar, a primeira coisa que você faz é pegar a grandeza que tem o x. Então, 200 sobre x é igual. Faz esse sistema aqui. 200 sobre x é igual. Vamos pegar 9 sobre 18, que é a grandeza de mulheres, e multiplicar pela grandeza de dias, 10 e 15. Aí eu faço o quê? Repito novamente o 200 sobre x, como vocês podem ver, certo? Aqui está organizado para resolver. Então, agora o que eu faço? Próximo passo. Repito 200 sobre x, e aí multiplico 9 vezes 10, 90, 18 vezes 15, 270. Chegou nesse passo aqui, e vou fazer o chamado produto cruzado, certo? Produto cruzado, multiplico primeiro por x, e depois 200 vezes 270. Então, 90 por x, 90 por x, e que vai dar 90x. E 200 vezes 270, como está aqui explicando, dá 54 mil. Chegou nessa parte final aqui, vou isolar o x, x igual a 54 mil dividido por 90, que vai dar x igual a 600. Ou seja, serão produzidas 600 camisas. Então, nesse caso, 18 mulheres, trabalhando por 15 dias, será produzido 600 camisas. O outro exemplo aqui, veja que nesse caso, todas as setas ficaram para baixo. Então, as grandezas, elas na teoria, ficaram diretamente proporcionais. No exemplo 2, 10 operários fazem uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos operários são necessários para fazer uma casa igual em 12 dias, trabalhando 2 horas por dia? Então, vamos lá. Estamos organizando operários, dias e horas, porque vem na sequência. Operários, dias e horas.
Essa foi a organização, assim como foi aqui, ó. Mulheres, camisas e dias. Então, primeiramente, a sequência da organização das grandezas é dessa forma. Lembra? Onde tem o X, seta sempre para baixo. Agora a gente faz o comparativo, né? De operários com dias, depois de operários com horas e dias, né? Então vamos lá. Se 10 operários, né, trabalhando por 8 dias, né? Nesse caso aqui, se fosse para trabalhar por 12 dias, né? A quantidade de operários aqui, ela seria o quê? Menor, não é isso? Então, quanto mais dias trabalhando, você pode colocar menos operários, né? Então, já veja que tem diferença aí, nesse caso. Então, mais dias, no caso, você, logicamente, vai precisar de mais operários para executar essa obra, né? Então, já veja que tem uma diferença. Quando você aumenta dias, você, logicamente, vai precisar o quê? De mais operários. Tem essa inversão. Aí, fazendo comparativo agora com operários e dia, né? No caso aqui, horas. Então, veja, eles estavam trabalhando, esses 10 operários, por 6 horas, certo? Se você diminui a carga horária de horas de trabalho por dia, logicamente, você, para entregar, você vai precisar o quê? De mais operários. Então, você diminuindo horas, você precisa de mais operários, né? Então, já vai dar o quê? Inverso. Mais operários, menos horas por dia para compensar, né? Se você diminuir a jornada de trabalho por dia, você vai precisar de mais operários, né? Se você dá uma ideia de mais dias de trabalho, logicamente que você precisa de mais operários também para estar executando essa obra, né? Vai haver uma diminuição nesse caso. Então veja que tem aí uma inversão. Então as grandezas aqui, diferente desse primeiro exemplo, elas já são invertidas. Elas não são grandezas diretamente proporcionais, elas são inversas. Então, pelo fato de ficar inverso, ó, a seta de dias aumentou e a seta de horas por dia também aumentou, né? Ficou para cima. Então, quando acontece isso, o que é que a gente faz lá? Ó? Primeiro, fica igual aquele lá, primeiro passo, né? Pega o que tem o x, igual. Aí, nesse caso aqui, é onde vem o x da questão, que vocês vão ter que ter atenção, para inverter. Então, tá 8 sobre 12, pelo fato de não estar idêntico às setas, ó, lá estavam todas idênticas para baixo, então não modifiquei nada. Aqui, pelo fato de estar mudado as setas, eu vou inverter. Então, se está 8 sobre 12, na hora de colocar aqui, fica 12 sobre 8. Aqui está 6 sobre 2, nesse caso aqui vai ficar 2 sobre 6. Feito é isso, né, que é o primeiro é o detalhe mais importante, o resto é tudo igual à parte lá de cima, com grandezas que ficaram diretamente proporcionais. Então, repito, 10 sobre x, como está aqui. 12 vezes 2 dá 24, 8 vezes 6 dá 48. Chegou aqui, vou fazer o chamado produto cruzado. 24 vezes x e 10 vezes 48. 24 vezes x deu 24x e 10 vezes 48, 480. Então, chegou aqui o isolo, x é igual a 480 dividido por 24, x igual a 20. Então, vou precisar de 20 operários para que, trabalhando por 12 dias, só que 2 horas por dia, né? Nesse caso aqui. Essa é a resposta. E, logicamente, que tem lógica, né? Porque, ó, 10 operários trabalhando em 8 dias, 6 horas por dia, fazem, né, esse serviço. Mas vejam que, quantos operários eu vou precisar? Se eu diminuir a quantidade de horas de trabalho por dia, eu diminui a quantidade de horas de trabalho, que era de 6 para 2. Mas eu aumentei a quantidade de dias. Então, de qualquer forma, eu vou precisar de mais operários para poder concluir essa obra. Então, veja que há diferença. Quando as grandezas elas ficam diretamente proporcionais, todas as setas ficam para baixo. E quando as grandezas ficam inversamente proporcionais, vai acontecer de alguma grandeza ficar com a seta invertida, né? Diferente da seta que está
no X.